Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Solicito ao deputado José Ramalho, brasileiro, do PDT, que faça a chamada nominal dos deputados. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, gostaria apenas de registrar na abertura dessa sessão que nós temos hoje, abrindo os trabalhos dessa sessão, 2 parlamentares do PDT, e quero dizer que a postura dos dois me é muito simpática. Parabéns aos deputados. Muito obrigado, deputado Peniel Pacheco. Solicito ao deputado José Ramalho que proceda na chamada dos deputados. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Presente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Presente. Deputado João de Deus. Presente. Deputado Jorge Cauê. Ausente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputado Jorge Cauê. Presente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Marco Lima. Presente. Deputado Miqueias Paz. Presente. Deputado Adilon Aires. Presente. Deputado Arnildo Errori. Presente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Presente. Solicito ao deputado José Ramalho que refaça a chamada dos deputados. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Geraldo Magela, presente.
Deputado Edmar Prineus, presente. 14. Estão presentes 14 deputados. Há quórum para discussão e votação. Passamos para o comunicado de líderes. Concedo a palavra ao nobre deputado Renato Rainha. Concedo a palavra ao nobre deputado Marcos Arruda. Com a ausência do deputado Marcos Arruda, concedo a palavra ao nobre deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao nobre deputado Luiz Estevão. Falará pela liderança do PMDB o nobre deputado Jorge Cauí Júnior. Senhor presidente, senhor deputado. Senhor presidente, eu tenho uma preocupação muito grande quanto às obras sociais de Brasília, especialmente a nossa obra que mantém um convênio com o governo do Distrito Federal, Secretaria de Desenvolvimento Social. Olha, a LBA foi extinta em dezembro. Todos nós já sabemos disso. E a LBA extinta passou para os estados a responsabilidade da continuidade dos convênios. E o governo federal, através da Secretaria de Serviços Sociais, dona Lúcia Vânia, que é a chefe, repassa o dinheiro para os estados para que os estados dêem continuidade ao convênio. Mas, lamentavelmente, nós estamos com 7 meses atrasados. Durante 8 meses, nos pagaram 1 mês. E vocês sabem quanto é uma diária, senhor presidente? De um velho, R$ 1,20. E com tudo isso, a Secretaria de Desenvolvimento Social não nos paga 7 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Pagaram julho. R$ 4.200. Quanto eu tenho uma folha de pagamento de R$ 12.000. Só a folha de pagamento. As despesas são imensas, porque o velho é carente de remédios, o velho é carente de tudo que se possa pensar, porque quem tem um pai e uma mãe em casa sabe o quanto um velho dá trabalho. E eu tenho 150 velhinhos que eu cuido. A nossa instituição, e lamentavelmente parece que esse governo quer acabar com as obras ou quer que jogue os velhos no buraco e manda enterrar. Porque se não pagam, porque não tem vergonha. Não tem vergonha. Esquecem o respeito ao idoso. O idoso está desrespeitado. É preciso acabar essa mentalidade atrasada e passar a respeitar os velhos, os idosos, porque foram aqueles que trabalharam, lutaram a vida inteira para criar os filhos, criar a família, trabalhar, viver e lutar pelo bem-estar social da nossa pátria. E hoje estão jogados. No exterior não é assim, não. No Japão o velho é valorizado, nos Estados Unidos, na França, em todos os lugares o velho é valorizado. Agora, para pagar a insignificante importância de R$ 1,20 a diária de um velho, ou seja, R$ 4.000 por mês, vê esse vexame da Secretaria de Desenvolvimento Social, um secretário incompetente, só pode ser incompetente, porque senão já teria pago, porque o governo federal já repassou o dinheiro, está no banco, é só eles repassarem para nós. O que eles fazem, senhor deputado, é criar problema. Todo dia vai uma fiscalização da saúde, uma fiscalização de outras coisas, para ver se a obra está funcionando bem. Agora querem nos exigir uma enfermeira formada. Convidei uma enfermeira formada para trabalhar lá, pediu R$ 1.500 para trabalhar um dia da semana.
não temos condições de manter. Eu quero que eles paguem. Outra coisa, a nossa creche, senhor presidente, é para 100 crianças. Nós estamos mantendo a creche, por nossa conta. Sabe qual é a diária de uma criança? É de cair de costas, é uma vergonha. 48 centavos. Uma diária de uma criança. Esse governo quer acabar com as obras, sim. Eu estou revoltado. Eu não aceito esse tipo de chantagem. Isso é chantagem que estão fazendo com as obras. A minha está sobrevivendo porque os empresários, o pessoal de Brasília, família, estão nos levando recursos para darmos alimentação àqueles velhos. Eu não posso jogar na rua. Eu não posso mandar os velhos embora. Eu tenho que me virar de toda espécie para poder manter aqueles velhinhos que são abandonados pelas famílias, outros não têm família. Eles vivem em extrema solidão, na saudade dos filhos que o deixaram. Nós procuramos dar amor, dar tudo a eles. Mas o governo não nos dá o que tem que dar. O governo não nos repassa a verba que tem que repassar. Está aí, Valdomiro, leve essa mensagem nossa, porque é uma vergonha. Talvez o governador Cristóvão Borges não saiba disso, porque ele esteve lá, abraçou os velhos, chorou, ficou sensibilizado. E agora os assessores dele estão fazendo essa chantagem. Isso é chantagem das mais baixas para com a nossa instituição. Senhor presidente, eu deixo aqui o meu protesto. Obrigado. Ainda em comunicado de líderes, chamamos para fazer uso da palavra o deputado Vasni de Roure. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria nessa oportunidade de manifestar aqui a esta casa a evidente recepção da população de Santa Maria com relação à expectativa da abertura da nova delegacia ali naquela comunidade. A população, depois de tanto sofrer, de tanta dificuldade, sobretudo diante da violência crescente em nossa cidade, está a enfrentar uma realidade extremamente difícil, particularmente no horário noturno, em localidades como Santa Maria. Nesse sentido, a população de Santa Maria espera com grande ansiedade a liberação da nova delegacia e, consequentemente, o novo contingente de policiais, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, para poder melhor oferecer segurança àquela comunidade. Eu entendo que a expectativa do governo em ter o próximo evento em Santa Maria, do chamado Governo nas Ruas, naturalmente vai trazer uma solução para aquela realidade hoje gritante junto à população de Santa Maria. Nós não sabemos se faz parte do calendário no Governo das Ruas a inauguração da delegacia, mas foi com surpresa bastante agradável que ontem pudemos ver de perto já o processo de conclusão daquela delegacia. Eu acredito que venha trazer uma expectativa de segurança maior para aquela população, uma vez que a Polícia Militar e a Polícia Civil estaria empenhado também na complementação desse serviço, em particular o serviço de rua. São essas considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Chamo para fazer uso da palavra o deputado Miqueias Paz. Senhor presidente, senhores deputados, antes de mais Desculpa, nada... deputado. Pelo bloco parlamentar, PPS, PCdoB e PTB, fará uso da palavra o deputado Miqueias Paz. Senhor presidente, senhores deputados, antes de mais nada, eu gostaria de me solidarizar com o deputado Jorge Cauí em seu pronunciamento a respeito da questão dos idosos. E, inclusive, gostaria de dizer que, muito em breve, estaremos realizando um seminário em que o próprio deputado Cauí estará conosco nesse seminário. E eu acho que será, inclusive, um bom momento para que possamos trazer à tona os problemas relativos à questão dos idosos no Distrito Federal. É, com certeza, uma matéria que é extremamente importante, que a gente mantenha sempre acesa a discussão
e aqui independente de uma posição política divergente que tenhamos, por entender que os idosos, as pessoas mais velhas, elas têm só muito a nos ensinar e, consequentemente, se nós tratarmos bem as pessoas que já se encontram na terceira idade, muito teremos a ganhar em melhorar a qualidade da sociedade brasiliense e da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, eu gostaria já de, num outro extremo, fazer também menção ao grande evento ocorrido no final de semana em Brasília. E eu, particularmente, há algum tempo atrás, no ano passado, havia apresentado uma proposição em que pretendia incluir este grande evento no calendário do Distrito Federal, evento este denominado Micarecandanga. Alguns colegas até desdenharam um pouco sobre a questão de se incluir ou não um evento dessa natureza no calendário de Brasília, mas a gente viu, ao transcorrer o transcurso dessa última festa, o quão importante é que Brasília adote a questão da Micarecandanga como um evento do Distrito Federal. Por quê? Hoje, o evento não se limita mais à parte comercial, propriamente dita, não se limita apenas aos grupos oficiais de foliões. Na realidade, nós temos uma quantidade infinitamente superior de pessoas que vão para a denominada pipoca. E aí, infelizmente, apesar de toda a grandiosidade, apesar de toda a beleza, apesar de toda a alegria contida na festa, a gente teve ainda alguns fatos que mostraram já uma certa violência nessa festa. E isso faz com que o Estado tenha agora que ter uma responsabilidade para com essa festa. Por que é que o Estado tem que ter essa responsabilidade? Bastava se caminhar pelos hotéis da cidade e a gente podia perceber a quantidade de pessoas de outras cidades, de outros estados, que estavam aqui em Brasília, única e exclusivamente para apreciar a festa. Bastava a gente andar nos restaurantes da cidade, que a gente também percebia a quantidade de pessoas que vieram usufruir da cidade. Então, o Estado não pode mais ficar à margem da festa. O Estado não pode ser apenas um assistente. Precisamos, junto com os deputados que discutem a questão segurança, que tem alguns projetos também voltados à questão dos grandes eventos do Distrito Federal, que a gente faça uma grande discussão. Afinal de contas, é uma festa que já reúne algo em torno de 250 mil a 300 mil pessoas. É praticamente uma grande cidade, uma grande metrópole concentrada na esplanada do Ministério. Então, é fundamental que nós tenhamos agora, enquanto Estado, e aí independe desse Estado que agora está, mas que o Estado tenha uma responsabilidade para com essa festa, que é extremamente bela, extremamente grandiosa e que precisa, claro, de uma atenção especial. E eu gostaria, inclusive, de que essa casa também percebesse a importância dessa festa e que a gente tem que fazer novas medidas e novas atitudes para uma festa que começou há algum tempo com 2.000, 3.000 pessoas, hoje já estamos beirando as 300 mil pessoas. E, de qualquer maneira, eu gostaria também de convidar as pessoas aqui interessadas na discussão a respeito da questão cultural e principalmente educacional, e aqui estamos com uma escola que está participando, né, desse projeto Cidadão do Futuro, porque há uma ameaça em que seja eliminado do currículo escolar a educação artística. E nós estaremos realizando na próxima segunda-feira, dia 2, um seminário sobre arte e educação. E eu gostaria de contar com a presença dos parlamentares dessa casa nessa atividade. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito ao deputado José Ramalho Brasileiro que faça a leitura de expediente que se encontra sobre a mesa. Mensagem número 2/96 do Tribunal de Contas do DF. Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o anexo projeto de lei que visa a transformação de cargos em comissão deste tribunal em outros de custo bastante inferior, na forma do anexo desta, com redução das respectivas despesas anuais em 54%. Assinado Ronaldo Costa Couto, presidente. Mensagem do Executivo número 211/96. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 2022/96, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional no valor de R$ 7.028.601, a lei orçamentária anual, e que se converteu na lei número 1181, de 22 de agosto de 1996, publicado no DODF número 164, de 23 de agosto de 96. Cristóvão Buarque, governador do Distrito Federal. Mensagem número 212/96 do Executivo Local. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência
que sancionei o projeto de lei 2051/96, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento do DF para o exercício de 96 no montante de R$ 1.057.821.985 e que se converteu na Lei nº 1180, de 22 de agosto de 1996, publicada no DODF número 164, de 23 de agosto de 96. Cristóvão Buarque, governador do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Adilon Aires, fixa em 0,3% a alíquota do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, incidente sobre os imóveis residenciais localizados no DF, que especifica e dá outras providências. Projeto de lei do deputado Filipelli, dispõe sobre a remissão de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, e anistia de multas. Projeto de lei do deputado José Edmar, dispõe sobre a criação de área para implantação da Feira de Artesanato e Antiguidade do Pontão do Lago Sul e da outras providências. Requerimento da deputada Maria José Maninha. Requer a tramitação conjunta de projeto de lei. Projetos número 1757/96, de autoria do deputado Renato Rainha, e o projeto de lei complementar número 020/96, de autoria do Executivo Local. Projeto de lei do deputado Geraldo Magela, autoriza o Poder Executivo do Distrito Federal a arcar com as despesas de manutenção e conservação do Espaço Cultural Oscar Niemeyer e da outras providências. É só, senhor presidente. Iniciamos agora o comunicado de parlamentares. Chamo para fazer uso da palavra o deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Tadeu Filipelli. Com a ausência do deputado Tadeu Filipelli, convido para fazer uso da palavra o deputado Daniel Marques. Deputado Daniel, com a ausência do deputado Daniel Marques, eu convido para fazer uso da palavra o deputado Antônio Cafu. Não, você estava ausente, Daniel. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores presentes, alunos presentes no plenário, eu trago ao conhecimento dessa casa uma decisão do Dr. Álvaro Luiz Ciarline, o juiz de direito da comarca de Planaltina, com relação à manutenção do mandado de posse da Fazenda Grotão, mandado esse impetrado pelo espólio da família Guimarães Monteiro, Violeta Guimarães Monteiro. E a gente estranha, porque nós estamos tentando trabalhar na perspectiva de encontrar uma solução negociada. Acontece que, quinta-feira, o juiz assinou um documento encaminhado às autoridades da segurança pública do Distrito Federal, dando 72 horas para que aquelas famílias permanecessem. E mais, o juiz chama, na sua petição, a utilização de cavalaria, de tropa de choque, ele pede bomba de gás lacrimogênio e bombas. Dentro da Fazenda Grotão, desde o primeiro dia agora do mês de agosto, se encontram, ocupando aquela fazenda, 612 famílias. Ali são mais de 1.400 adultos e mais de 300 crianças. Nós estamos tentando fazer com que o juiz possa entrar no processo de negociação e não manter a sua autoridade, que tem que ser, obviamente, cumprida a ordem, e se a ordem não for cumprida, há responsabilidade, por exemplo, o comandante da PM, o coronel Túlio, pode ser preso por descumprir. Nós conseguimos adiar, senhor presidente, porque encerrou ontem às 15 horas. Ontem, às 15 horas, encerrou 72 horas do mandado judicial de
desocupação daquela área, daquelas famílias. Nós conseguimos que o juiz aceitasse por mais 24 horas. E eu estou utilizando desse momento, desse espaço, senhor presidente, para chamar a atenção desse juiz. Nós precisamos de encontrar uma solução negociada. Nós não queremos repetir, e nós não podemos repetir fatos que não são distantes da memória com relação a famílias de sem terra. Eldorado dos Carajás não está longe. Agora mesmo no Pará, 3 pessoas foram assassinadas numa fazenda no mesmo município de Eldorado do Carajás. Corumbiara não está longe e ninguém foi para a cadeia. A impunidade crassa. Eu estou aqui com uma nota do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, dirigido aos deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal e entidades amigas do MST. Eu vou ler aqui o documento. Nos últimos meses, a imprensa tem nos mostrado uma outra face do latifúndio, o massacre legal. Essa nova forma de violência só se difere das demais já praticadas por alguns aspectos. Primeiro, as armas utilizadas são cada vez mais modernas. Segundo, os crimes são praticados a sangue frio, de forma planejada, incluindo na lista mulheres e crianças, e de forma aberta e declarada. 3. Os assassinatos são executados pelo poder do Estado e o mais curioso é que são cometidos com amparo legal, são autorizados pela justiça brasileira. E o doutor Álvaro Ciarline, de Planaltina, deputado João de Deus, não está agindo de outra forma, deputado João de Deus. Corumbiara, eu quero aqui dizer que o despacho do juiz foi em 3 linhas, 10 minutos. A gente sabe o que deu Corumbiara. Só para lembrar, entre tantos outros, Corumbiara, Eldorado dos Carajás, que devido ao descaso do governo está caindo no esquecimento e deverá entrar para a lista das impunidades. Diante desta revoltante realidade, vimos informar que corremos o risco de assistir a mais um massacre de trabalhadores e desta vez dentro da capital federal, nas barbas do poder. Se não forem tomadas as providências para resolver a situação das 630 famílias acampadas na Fazenda Grotão, região administrativa de Planaltina. Desde o dia 29 de julho último, vimos denunciar que a situação no local é muito tensa, pois as famílias convivem diariamente com a ameaça de pistoleiros armados, pistoleiros contratados por 2 ex-administradores dessa cidade, porque as fazendas vizinhas, a Fazenda Limoeiro é do ex-prefeito Vadjogomide, e a outra fazenda é a fazenda do ex-governador Nelas. A fazenda do ex-prefeito Vadjogomide está fortemente armada. E aí, nós queremos a justiça com serenidade, não precipitando as coisas. Segundo, dia e noite vigiam a fazenda e impedem os colonos de pegar até mesmo água para beber. Que companheiros nossos foram espancados por capangas do fazendeiro Vadjogomide, que estamos com liminar de despejo a ser executado até o dia 28 próximo, sendo que para a execução da mesma, o juiz de Planaltina, Álvaro Luiz A. Ciarline, requisitou o aparato policial, exigindo no ofício até armas a serem usadas contra os sem terras, principalmente mulheres e crianças. No sentido de tentar evitar que o pior venha a acontecer, estamos comunicando aos nossos aliados para que se articulem e usem de todos os mecanismos que dispuserem para impedir que mais uma ação violenta venha a acontecer. Eu quero que vá para os anais da casa esse depoimento, eu quero que vá para os anais da casa o despacho do juiz de Planaltina que está aqui. E chamar a esse juiz a responsabilidade pelos desdobramentos que possam vir ocorrer com mulheres, crianças e homens hoje acampados dentro da Fazenda Grotão. Eu recebi um comunicado do coronel Túlio na sexta-feira à noite, dizendo que tinha entrado em contato com o juiz e conseguiu adiar por mais 24 horas. Significa que hoje, meia-noite, está... Exatamente. E eu estou dizendo aqui nessa casa que nós podemos conviver com manchetes nada agradáveis para essa cidade, para esse governo, e que eu estou fazendo todo o esforço possível para que a gente encontre rapidamente uma saída. As famílias estão dispostas a sair, porém,
as famílias não vão sair da forma que o juiz está desejando. Senhor presidente, hoje inicia em Estocolmo um encontro mundial que tem como tema a exploração sexual, a prostituição de crianças e adolescentes no mundo. E tristemente, eu trago aqui, não vou ler, solicito que vá para os anais da casa, uma matéria que sai no Jornal do Brasil de ontem, está aqui. Está aqui. O choque da prostituição infantil no mundo. E o Brasil, deputado Jorge Cauí, não é um dos que estão na lista com esse problema resolvido ou combatido eficientemente. Infelizmente, deputado Jorge Cauí, esse é um drama que cresce não só nas capitais brasileiras, cresce nas barbas do poder. Cresce aqui. Sexta-noite, a gente conseguiu recolher 2 meninas da rua, 2 meninas. Elas estão nesse momento no CRT em Taguatinga. Eu estou pedindo que o pleno da CPI reúna hoje, porque é uma série de requerimentos para ser aprovado. Nós só temos uma semana para concluir trabalho. Eu tenho pedido de mandado de busca e apreensão para o pleno aprovar. Eu tenho pedido de quebra de sigilo telefônico para o pleno aprovar, para encaminhar para a Telebrasília. Nós temos levantamentos feitos nos anúncios de classificados do Correio Brasiliense. Sério. Nós não podemos. E o mundo, eu quero que essa matéria vá para os anais. Eu quero que a matéria que está no Correio Brasiliense de ontem, está aqui. Violência sexual destrói infância, página inteira do Correio de ontem. Eu estou diante de meninos e meninas do plenário dessa casa que querem ser cidadãos, querem ter o direito de ser criança, de ser adolescente. E como vocês que me ouvem, infelizmente, nós temos meninas de 9 anos de idade sendo prostituída nas ruas, no setor comercial sul, a menos de 500 metros do gabinete da maior autoridade desse país, em termos de autoridade constituída, que é o presidente da República. Eu não vou aceitar isso. E se essa casa ser conivente com isso, se essa casa for indiferente a isso, se essa casa se omitir a isso, se essa casa se alhear a isso, eu tenho certeza que nós não vamos ter coragem de 98 sair para a rua e olhar para os meninos e as meninas dessa cidade. E eu estou dizendo isso porque o que eu tenho vivido é dor e angústia. Senhor presidente, obrigado pela condescendência no tempo. Obrigado a vocês por ouvir a gente. Pela ordem, senhor presidente. Eu solicito que essas 2 matérias e esses documentos vá para os anais da casa. Essa autorização eu peço pessoalmente, senhor presidente. Ok, está autorizada. Antes de conceder a palavra ao deputado César Lacerda, eu quero registrar com muita alegria e muito prazer nas galerias desta casa a presença dos alunos da 4ª série da Escola Classe 9 do Gama, nas pessoas das professoras Margarete, Laureni, Damiana, Lídia, Valdirene e da diretora da escola, Elda. Com a palavra o deputado César Lacerda. Senhor presidente, era exatamente para isso que pedi, pela ordem, para saudar os alunos da escola classe 9 do Gama, dirigida pela professora Elda, e as professoras que Vossa Excelência declinou os nomes, e pedir aos senhores deputados também que façam homenagem a uma escola que está fazendo bonito no Gama, pelos ensinamentos prestados, e esses garotos de 4ª série serão, no futuro, homens certos. E pedir para que a sessão tenha tranquilidade, para que o povo nosso do Gama tenha um exemplo digno de que pode ser feito nessa casa. Obrigado. Convoco o deputado Manuel de Andrade para secretariar os trabalhos da mesa. Convido para fazer uso da palavra ainda em comunicado de parlamentares
o deputado Luiz Estevão. Com a ausência do deputado Luiz Estevão, convoco para fazer uso da palavra o deputado Marco Lima. Ainda em comunicado de parlamentares, chamo para fazer uso da palavra o deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, abre mão. Eu convido para fazer uso da palavra o deputado Renato Rainha. Com a ausência do deputado Renato Rainha, convido para fazer uso da palavra o deputado José Edmar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, mais uma vez subo essa tribuna para falar da cidade estrutural. Cidade essa que tem preocupado e tem dado tanta preocupação a Brasília e também aos moradores. Mas na última sexta-feira tivemos um incidente triste, doloroso naquela comunidade. Quero aqui ressaltar o seguinte: a cidade vivia traumatizada com 3 grandes problemas ali. Três grandes problemas e, ao mesmo tempo, 3 problemas extremamente simples. Ou seja, eles queriam pelo menos mais 5 pontos de água. O caminhão-pipa deixa água em alguns pontos. Eles queriam pelo menos mais 5 pontos. Em um local onde a população está muito distante de pegar a água. Queriam que a parada de ônibus que estivesse em cima, quando da mudança para baixo, fosse alterada de cima para baixo. Tivesse uma outra parada de ônibus próximo aos moradores. E queriam que, na mudança dos barracos, muitos barracos ficaram derrubados, destroçados. Já que receberam seus lotes demarcados, querem, logicamente, refazerem os seus barracos. E vejam bem, enquanto estávamos tendo o comando da operação feita pela administração do Guará e pela X antiga, as coisas não estavam acontecendo normalmente. Quem tinha o papel de mudança, de autorização de mudança, poderia entrar com a madeira no local. Veja bem, mudou a diretoria da X, e uma diretoria da X que até então é suspeita para falar de estrutural, porque, na verdade, quem dirige a X hoje são pessoas que estão em Brasília de passagem. Não conhece absolutamente nada da história da estrutural e muito menos do problema de moradia. Simplesmente porque a esposa de um secretário famoso, de um secretário com muito respeito, assume a diretoria do IDAB. Chama de Santos, ou do Espírito Santo, ou de Pernambuco, outros auxiliares, como o doutor Marcelo, que no dia em que presenciou na estrutural, tinha apenas 3 dias de Brasília. Doutor Marcelo comandando a operação da estrutural. Ora, vejam bem, eu nasci com todos esses problemas, em que pese reclamar, nós sentimos que a atual diretoria do IDAB se afastou das lideranças da negociação comigo e com o pessoal da estrutural. Quis fazer por conta própria. Ora, lógico que deu, conseguidamente, com os burros na água, todas as vezes que tentou entrar ali na marra, com força policial, sem discutir com a comunidade e sem conhecimento de causa. Muito bem. Na semana passada, há 10 dias atrás aproximadamente, fui ao gabinete da vice-governadora e listei para ela as prioridades. Essas 3 prioridades extremamente simples. Mais uns 5 pontos d'água
repito, uma parada de ônibus para mais próximo da comunidade e que houvesse permissão para Madeira, daqueles que tinham o documento de construir os seus barracos, fosse liberado. 3 pontos simples. Mas a vice-governadora não me deu atenção. Não me deu sequer resposta. E aí, na última sexta-feira, prenderam um caminhão de madeira que iria descarregar numa madeireira, se pode ser chamado aquilo de madeireira, num barraco onde uma pessoa está comercializando madeira. Esse caminhão que ia lá, as pessoas já estavam esperando as madeiras para fazer. E diga-se de passagem, na semana passada tivemos uma chuva forte em Brasília, que muitos daqueles moradores tiveram problemas de acomodar sua família debaixo dos telhados. As pessoas aguardavam o caminhão foi preso por 2 fiscais do IDAB. E aí, eu quero ressaltar que o pior sempre acontece com quem não tem culpa. Sempre quem paga o pato é a própria polícia. Então, veja bem, os 2 fiscais, ou 3 do IDAB que estavam lá, foi que proibiram o caminhão de entrar. Não havia como proibir. Nós estávamos dentro do acordo feito e assinado. Estive lá na hora. E junto com a comunidade pusemos o caminhão para descarregar. E o caminhão descarregou. Ao sair um caminhão de entrega de uma construtora lá de Ceilândia ou de outro local qualquer, o caminhão foi preso novamente. A comunidade, naquele momento, já tinha ali algo em torno de 100 pessoas. Ora, fomos lá para saber do caminhão o que havia acontecido com o caminhão. O caminhão estava preso. Fomos saber. Mas no caminhar, a população já se juntava diante dos fiscais que prendiam o caminhão. Fato contínuo. Um policial militar, assustado com aquilo, deu um tiro para o ar e um para o chão. Esse tiro no chão atirou, acertou o pé de um daqueles moradores de muito tempo, lá da vila, de 15 anos que mora na vila. Tenho certeza que o policial não atirou para acertar o pé do cidadão. Atirou no chão, mas acertou no pé do cidadão. Aí, meu irmão, desencadeou uma coisa que não teve mais controle. Não desencadeou alguma coisa que não tinha mais como controlar. De 100 pessoas passamos a ter 500. Daí a pouco já tinha 1000 pessoas. E aí, meu irmão, se não é para perder o controle da situação, você tem que tomar o controle. E o controle muitas vezes é fazer o que a população quer. E ali não tinha mais como conter o barraco de madeira construído pela PM. Apenas pedir a PM para tirar os seus carros, tirar o pessoal, os carros dos policiais que estavam ali do lado. E saberia que não poderia conter aquilo. E ato seguinte foi o que aconteceu. A população quebrou todo o barraco da polícia na pedra, ainda recebeu uma pedrada na cabeça aqui também ali, dentro daquela situação, e ato seguinte tocaram fogo no barraco da PM. Quero dizer mais. Em seguida, aquela avenida estrutural, que há meses está sendo, nas reuniões ditas e comentadas, que o ato de pressão é fechar a estrutural, também não tinha como fechar, como conter mais. E foi fechada a estrutural. Felizmente, 4 horas da tarde, 1 hora depois, chegou o ex-deputado Eurípides Camargo, como sempre, um elemento sem medo de ir na comunidade, porque a diretora do IDAB ficou com medo de ir lá. Lógico, não tinha como. Chama para discutir, só se fosse do IDAB, porque ela ir lá no meio da comunidade, ela não iria. Mas o deputado Eurípides foi. E com a presença dele, uma pessoa serena, calma, pudemos controlar aquela multidão e fazer com que saísse da pista da estrutural, desobstruísse a pista da estrutural. Tivemos também que subir no caminhão do bombeiro para que as pessoas não quebrassem o caminhão do bombeiro. Tivemos que ficar ali para as pessoas saberem que não podia jogar pedra. E, efetivamente, conseguimos apagar o incêndio das pistas, desobstruir a pista, e ficou claro, na pessoa do ex-deputado Eurípides Camargo, o compromisso do governo de reabrir as negociações. De reabrir. E eu espero que
que o deputado Eurípides Camargo, que se empenhou, foi lá em nome do governo, tenha dito a verdade. E isso passa a acontecer. A negociação, reabra a negociação. Que o governo possa discutir com a comunidade. E, efetivamente, de imediato, possa atender essas 3 simples reivindicações. Então, esse é o fato que acontece na estrutural. Quero dizer mais, principalmente ao nobre deputado Geraldo Magela, aos deputados do PT que compõem essa casa, de que é extremamente necessário reabrir essas negociações. Reabrir, porque você não pode tampar o sol com a peneira. Você não pode esconder o que está acontecendo. Você não pode ser contra. Agora eu também queria dar um recado aos deputados do PMDB, dessa casa. Principalmente, deputado Luiz Estevam, deputado Odilon, Manuel, Dimar Pirineus. Porque é interessante como é que a imprensa, às vezes, faz uma colocação. No telefone, me ligando, eu que tive que ir a São Paulo para levar o meu filho para fazer um curso em São Paulo. Mas em São Paulo a pessoa me ligou e falou, não, favelas quem fez foi Roriz. E eu queria destacar aqui para vocês com clareza, gente. Tem um equívoco que as coisas estão mudando a história de Brasília. Roriz não fez favela. Vamos dizer claro. Roriz fez os assentamentos, que se foram feitos errados, se foram com... Pode ser questionados. Se foram feitos muitos, se não teve critério, pode ser questionado. Mas, efetivamente, Roriz não fez favela. Muito pelo contrário, ele tirou as 62 favelas que tinha em Brasília. Deputado José Dimar, conclua, por favor. Estou concluindo, senhor presidente. Então é bom que se diga a verdade. Se algum jornalista se formou agora e vem colocando a culpa de Roriz, de favela, não. Eu acho que hoje nós temos quase 200 pontos de favelas em Brasília. E quero destacar algumas. A favela da Boca, lá do Parque Itaguatinga, do Parque Onoyama. A favela da Encol, que é a maior vergonha que temos em Brasília, dentro do esgoto. A favela que se forma hoje em todo o plano piloto. Pontos e mais pontos, como ali no setor gráfico. Favela imensa, 2 vezes talvez maior do que a da estrutural, que é em Bralândia. E tantas outras favelas. E digo mais, de favela, de invasão, de assentamento, eu conheço, como os deputados do PT conhecem também. E se quiserem me incriminar como insuflador de invasão, dou um recado. Eu aprendi tudo com o PT, viu, gente? Tudo que fiz, aprendi com o PT. Junto com o Vazinho de Rolo, com o Eurípides Camargo, na gestão passada aqui nessa casa. E quem realmente estava dentro da favela junto comigo era o pessoal do PT. Deputado e aí nós José tivemos, Dimar, por exemplo, por gentileza, a Vila Real... Vossa Excelência já extrapolou 3 minutos do seu tempo. Conclua, por Senhor favor. presidente. Concluo. Portanto, concluindo, quero dizer que a Vila Real, a Vila São José em Brasília, a Boca da Mata, a Vila do Ceobe, a Vila da 415, o Grande Paranoá, o Varjão, a Telebrasília, todas são invasões criadas, certamente, na resistência, na vontade, na militância do PT nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o nobre deputado Geraldo Magela, presidente dessa nobre casa, a assumir a presidência. Não posso chamar o deputado José Dimar se Vossa Excelência está presente. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, eu estou resolvendo um problema e que me impede de assumir a presidência neste momento. Eu solicito a Vossa Excelência que convoque o deputado Manuel Andrade, que é o próximo na sucessão de substituição. Convido para fazer uso da palavra em comunicado de parlamentares o deputado Luiz Estevam. Antes,
Solicito o deputado Manuel de Andrade para assumir a presidência. Não, tenho Pela ordem, presidente. Com a palavra o deputado Manuel de Andrade. Eu pedi a Vossa Excelência que continuasse na presidência, em razão da eficiência com que o novo deputado tem conduzido esse trabalho. Muito obrigado, deputado Manuel de Andrade. Concedo, para fazer uso da palavra, o deputado Luiz Estevão. Excelentíssimo senhor presidente, deputado João de Deus, senhores deputados, senhoras e senhores presentes às galerias, minhas caras alunas e alunos da 4ª série da escola classe número 9 do Gama aqui presentes. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Quem sabe dessa classe nós vamos ver amanhã aí um ou mais deputados distritais estando aqui discutindo os problemas da nossa cidade. Parabéns às professoras Margarete, Lauremi, Damiana, Lídia e Valdilene e à diretora Elda por terem trazido seus alunos para uma aula de cidadania na Câmara Legislativa. Eu queria iniciar minhas palavras falando sobre a extraordinária festa ocorrida de quinta a domingo na capital da República, que foi a 5ª edição, já que a primeira se deu ainda no ano de 1992, da Micarecandanga. Quero dizer que é com muita alegria que uma cidade acusada de ser uma cidade fria, de ser uma cidade sem alma, pelas pessoas que não moram aqui, pelas pessoas que nunca puseram os pés no Distrito Federal, mais uma vez pôde demonstrar a força e o vigor da sua juventude, quando numa festa ordeira, pacífica, reunindo ao longo de 4 dias de folia quase 500 mil pessoas, com um baixíssimo índice de ocorrências policiais ou de violência. Parabéns à juventude do Distrito Federal, parabéns aos organizadores da festa, parabéns à Polícia Militar, responsável pela segurança e pela organização daquele evento, e aos promotores do evento. Infelizmente, parece que tem pessoas que brigam com a alegria. Parece que tem pessoas que ficam realmente aborrecidas quando veem uma população e uma cidade se engajar numa das mais legítimas manifestações do ser humano, que é o gosto pela música, o gosto pela dança, o gosto pelo lazer. Aliás, é uma coisa muito interessante se examinar, ao longo de todas as descobertas históricas, que não importa quanto mais primitiva tenha sido uma tribo encontrada pelos seres civilizados, algumas coisas estão presentes, por mais primária que seja a cultura. E dentre as manifestações mais primárias da cultura, inerentes ao ser humano, nós vamos encontrar a primeira delas, a religiosidade. Não há nenhum agrupamento de pessoas descoberto ao longo da história que não tenha algum tipo de crença religiosa e de fé religiosa dentro do seu ser. E além disso, o gosto pela arte, na música e na dança. Portanto, nós não podemos contrariar a natureza humana e, lamentavelmente, quando nós vemos aí um ou mais senadores e parlamentares do Congresso Nacional protestar contra a realização daquela festa naquele local, nós realmente ficamos muito frustrados, porque, lamentavelmente, essas pessoas vêm para Brasília, são acolhidas pela excelente qualidade de vida da nossa cidade e devolvem à cidade nada de serviços prestados e apenas o rancor e um comportamento ranzinza e de má vontade contra as expressões naturais de alegria da cidade. Aquele local é o local onde a Micarecandanga deve permanecer. Para isso, apresentei projeto de lei nesta Câmara Legislativa, para o qual tenho certeza contarei com o apoio dos demais parlamentares, tendo em vista que aquela localidade não interfere no dia a dia dos habitantes do Distrito Federal. Guarda um simbolismo entre a maior festa da cidade e a maior característica de Brasília, que é justamente a essência dos 3 poderes, a existência aqui, a localização dos 3 poderes. E mais do que tudo, não interfere com a moradia, com o sossego de todas aquelas pessoas que buscam descansar mais cedo, ou sequer com algum hospital localizado em suas proximidades. Há dezenas de festas como essas, realizadas em todo o país, e que, em função das características urbanas das demais cidades, interferem, isso sim, com a vida da cidade, às vezes por 7 a 10 dias, e apesar disso, é evidente que as cidades continuam a realizá-la, porque veem que numa relação custo-benefício, o custo é mínimo em relação às vantagens e ao lazer auferido pela população. Portanto, no Distrito Federal, onde aquela localização é privilegiada, nós, da Câmara Legislativa, precisamos dar uma resposta à juventude de Brasília, mostrando mais uma vez que a interferência de qualquer poder estranho no dia a dia de nossa cidade não será tolerada pelos parlamentares e receberá o repúdio dos deputados da Câmara Legislativa. Outro assunto
que eu não posso deixar de comentar, evidentemente, é a questão ocorrida na última sexta-feira na Estrutural. Ontem, em visita aos moradores daquela localidade, insisti com eles para que não se recusassem a sentar à mesa de negociações. É preciso que fique muito claro que os moradores da Estrutural estão ali porque não tem outra opção de moradia. Aquela região é uma região de expansão urbana, estava prevista assim no PEDOT anterior, está prevista dessa maneira na nova proposta de ordenamento territorial remetida pelo governo do Distrito Federal, e eu continuo dizendo, é difícil resolver o problema da Estrutural? Não, de forma alguma. Basta que se adote uma política inteligente. Se vão ser localizadas ali quase 900 empresas comerciais e industriais, nada mais justo que uma pequena área de até 15% daquela extensão de 880 hectares seja reservado para a construção de uma vila operária. Nada mais sensato do ponto de vista do urbanismo moderno do que se colocar as pessoas morando perto do local de trabalho. E nada mais sensato do ponto de vista de rentabilidade e de eficiência das empresas do que ter o próprio operário morando perto da indústria do comércio onde vai trabalhar. Portanto, a solução não é difícil. O que nós precisamos realmente é que o governo negocie com os moradores da Estrutural, que o governo implante o projeto que deseja implantar, mas que reconheça que a construção de uma vila operária ali, ao invés de ser um transtorno para aqueles que ali se instalarão, será um extraordinário benefício, já que, definitivamente, tanto pelo PDOT passado, como pela proposta de ordenamento territorial remetida a esta casa, aquela área não é, nem nunca foi, uma área de preservação ambiental. Portanto, a solução existe e continuo aqui. Estarei sempre ao lado da proposta que defendi desde o primeiro dia na Câmara Legislativa, de criação ali de uma vila operária, que poderia seguramente abrigar até 4.500 lotes, sem interferir no projeto de ocupação para a geração de emprego por parte do setor produtivo. Portanto, a solução existe e é necessário que governo e moradores não desistam da negociação, porque é através da negociação, com o comparecimento dos parlamentares de oposição e governo, que nós encontraremos a solução mais justa, a solução que dá àquelas pessoas o direito ao endereço, o direito a um pedaço de chão, o direito, finalmente, à própria cidadania. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o deputado Adão Xavier. Convido para fazer uso da palavra o deputado Renato Rainha. Solicito do deputado Marcos Arruda que secretarie os trabalhos. Solicito do deputado Marcos Arruda que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa. Projeto de lei do deputado Edmar Pirineus. Dispõe sobre a obrigatoriedade da fiscalização sanitária e análise laboratorial da água engarrafada e comercializada para consumo da população no âmbito do Distrito Federal. Ata da 91ª sessão ordinária, 22 de agosto de 96, da 3ª Secretaria Diretoria Legislativa. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Daniel. Peço a dispensa da leitura das atas citadas pelo secretário. Está acatada e dada como lida. Solicito do deputado Geraldo Magela que Vossa Excelência possa assumir a presidência, deputado. Isso aqui por mim. Não, mas antes vamos votar. É 11 horas. Vamos votar. É 11 horas. Tudo bem. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, eu só queria fazer um registro muito rápido aqui, que eu estou apresentando, se possível ainda nesta sessão, se não na sessão de amanhã, mas eu queria já deixar registrado a belíssima, competente e profissional cobertura que as empresas dos diários associados deram a Micarecandanga. Então, nós achamos que isso contribuiu muito para Brasília,
porque, de fato, este foi um dos maiores eventos que a cidade já presenciou, e os diários associados estão de parabéns, e nós estamos apresentando uma moção cumprimentando-os pela belíssima cobertura que ofereceram à nossa população. Encerrado o comunicado de parlamentares, passamos então para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do item número 1. Discussão da redação final do projeto de lei número 595, de 1995, que dispõe sobre o quadro de oficiais policiais militares complementar da Polícia Militar do DF e suas condições de acesso. Autor, deputado João de Deus. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, consideramos aprovado a redação final do item de número 1. Item número 2. Discussão da redação final do projeto de lei número 197, de 1995, que dispõe sobre a criação do programa radiofônico A Voz de Brasília, na Rádio Cultura FM da Outras Providências. Autor, deputado César Lacerda. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Odilon Aires. Peço a retirada da pauta de hoje, o item número 4, da minha autoria. Acatada a solicitação do deputado Odilon Aires, passamos para a discussão do item número 2. Não havendo quem queira discutir, aprovado. Item número 3, discussão em segundo turno, segundo dia, votação do projeto de lei número 305 de 1995, que cria o Parque Ecológico e Vivencial da Ponte Alta do Gama, em área que menciona e da outras providências. Autor, deputado Cafu. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação normal. Em votação. Votação aqui. Votação. Retificando. Retificando, passamos então para a votação. Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos deputados para a votação do item de número 3. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cafu. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado João de Deus, sim. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, sim. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado Zé Edmar. Deputado Zé Edmar, sim. Deputada Lúcia Carvalho. Deputado Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputada Maninha. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho, queira se manifestar. Deputado Manelzinho, sim. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miqueias Paes. Deputado Miqueias Paes, sim. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Vazinho de Ruri. Deputado Vazinho de Ruri, ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, sim. Deputado Benício Tavares, sim. O item de número 03, projeto de lei número 305/95, foi aprovado por 17 votos favoráveis e 7 ausências. Item número 4, discussão em segundo turno, segundo dia. O item número 4 foi retirado pelo autor. Eu solicito de Vossa Excelência que profira a leitura do item 5. Item número 5, discussão em segundo turno, segundo dia do projeto de lei número 128, de 1995, que cria o programa Banco de Materiais Básicos de Construção, PROBAC, para a população de baixa renda no Distrito Federal. Autor, deputado Filipelli. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, o projeto recebeu emendas de plenário 1, 2, 3 e 4, de segundo turno, e retornará às comissões para análise. Item número 6, discussão em segundo turno, primeiro dia do projeto de lei número 472 de 1995, que dispõe sobre a Semana dos Direitos Humanos na rede escolar do Distrito Federal. Autor, deputado Miqueias Paes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação normal. Item número 7. Eu coloco para uso de discussão os itens 1, 2, 3, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Não havendo quem queira discutir, os itens seguem a tramitação normal. Solicito do deputado... presidente. Deputado Miqueias Paes, por gentileza. Solicito do deputado Marcos Arruda que profira a leitura do item 28. Logo em seguida, daremos o... Item número 28, discussão e votação das indicações número 1100 de 1994, 18, 216, 218, 225, 314, 426, 464, 470, 476, 490, 519, 520, 538, 543, 548, 555, 557, 559, 571, 572, 579, 583, 585 e 588 de 1995, 623 e 628 de 1996. Com a palavra, deputado Miqueias Paes. Eu gostaria apenas de solicitar, senhor presidente, se pudesse, se for possível, seja incluída a moção de nossa autoria que diz respeito aos dias parados dos professores no processo de greve, e eu gostaria de solicitar a inclusão desta moção na pauta do dia de hoje. Depois do item 28, a presidência analisará e colocará em votação a moção de autoria de Vossa Excelência. Passamos, então, para a votação do item 28. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Deputado Cafu, sim. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, sim. Deputado César Lacerda, com declaração. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, sim. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado Zé Edmar. Deputado Zé Edmar, sim. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho, sim. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miqueias Paes. Deputado Miqueias Paes. Sim. Deputado Miqueias Paes, sim. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Penel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Vazir de Rúria, ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier. Deputado Xavier, queira se manifestar. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, sim. Dezoito favoráveis. 18 favoráveis e 6 ausência, com a declaração de voto do deputado César Lacerda. O item 28 foi aprovado com 18 deputados presentes, votando sim, 6 ausências e declaração de voto do deputado César Lacerda. 1 minuto. Senhor presidente, é relativo à indicação número 583 do deputado Manel de Andrade, que pede a duplicação da Avenida do Contorno do Setor Oeste. Esta indicação já foi apresentada por mim pela moção número 617/95, que já foi apresentada em junho de 95. E igual expediente fiz ao deputado Manelzinho, comunicando que eu já havia pedido isso, e parabenizo também no sentido
de que ele queira ajudar o desenvolvimento do Gama, que ele acordou a tempo. Obrigado. Com a palavra o deputado Manuel de Andrade. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o César Lacerda pela moção. O fato de apresentar uma indicação não atrapalha em nada a moção dele. Ao contrário, ajuda, né? Então isso é que é importante. As duas matérias vão seguir para dizer que o Gama está bem representado. Solicito do deputado Marcos Arruda que profira a leitura Item 29. da moção de autoria do deputado Miquel Paz e coloque-a em votação atendendo a solicitação do mesmo. Moção do deputado Miquel Paz, reivindica do Poder Executivo o abono das faltas aos professores da rede pública de ensino que aderiram à greve ocorrida entre os dias 9 de abril e 22 de maio de 1996. Solicito ao deputado Marcos Arruda que profira a leitura do item 29, incluindo, inclusive, a moção de autoria do deputado Miquel Paz. Discussão e votação das moções número 1896 e 1897 de 1996 e da moção apresentada neste momento e lida do deputado Miquel Paz relativa aos abonos aos professores, Senhor presidente, pela ordem. abonos de faltas ocorridas na greve dos professores. Com a palavra o deputado Manuel de Andrade. Presidente, peço a Vossa Excelência destaque para a moção 1896. Votar em separado. Solicito de Vossa Excelência que faça, por gentileza, por escrito. Pode ser manuscrito, deputado Manuel de Andrade. A moção de autoria de Vossa Excelência de número 1818/96, é isso? Presidente, com a palavra, deputado Manuel pela de ordem. É a moção de número 1896. É a primeira moção da ordem aí. Eu quero destaque para votar em separado apenas. Está destacada a moção. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos deputados para voto. E solicito do deputado Odilon Aires e deputado Benício Tavares que colabore com a sessão em relação às chamadas para votação. Tá. Com a palavra, em discussão, com a palavra o deputado Miquel Paz. Muito rapidamente, senhor presidente, eu gostaria apenas de destacar a moção que nós pedimos a inclusão no dia de hoje, por entender que os professores irão, com certeza, cumprir o calendário escolar. Há, inclusive, uma predisposição por parte do governo em fazer os pagamentos dos dias parados e, naturalmente, eles irão cumprir esses dias parados. A solicitação que se faz é tão somente para que haja o pagamento no mês, ou seja, nesse exato momento. Tendo em vista que eles irão cumprir esses dias, ou seja, só poderão encerrar o ano letivo a partir do cumprimento de total da carga horária por completo. O que se faz solicitação é praticamente uma antecipação, ou seja, que não seja descontado como está sendo os dias parados em função da greve. Ainda em discussão, concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, quero me solidarizar com a moção do deputado Miquel Paz, no sentido do atendimento às indicações dos senhores professores quanto ao período da greve. Mas gostaria também que o deputado Miquel Paz nos auxiliasse, bem como toda essa casa, para que o governo do Distrito Federal pudesse dar o mesmo tratamento que está sendo dado hoje aos professores, aos policiais civis. Até no tocante a estabelecer uma negociação, a ouvir e entender as colocações dos policiais. Porque no período em que tivemos uma manifestação em frente ao Palácio do Buriti, não diferente de nenhuma outra manifestação, a não ser por ser uma categoria policial, o governo entendeu essa matéria de forma diversa e vem procedendo na Corregedoria de Polícia com uma sindicância, tentando punir todos os policiais que participaram dessa manifestação. Então eu espero que o governo, democrático e popular, tenha essa visão de o que seja uma manifestação e de que seja importante essas reivindicações das categorias e possa atender de forma
isonômica em termos de tratamento todos aqueles que participam dessas manifestações. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, solicito o senhor secretário.